Olá! Este vídeo mostra a aula 1 do curso básico de análise de circuitos. Nesta aula, veremos como calcular as quedas de tensão no divisor de tensão série, como calcular a tensão da fonte através das quedas de tensão, como calcular o valor de um resistor através das quedas de tensão. E no final, mostramos a análise de defeito no divisor de tensão série. O curso de análise de circuito usa um método de análise baseado no funcionamento prático de cada componente. Vamos ver dois exemplos como isso funciona. Aqui podemos ver o datasheet do circuito integrado LD7535, onde notamos um divisor indicado como R2R. Observe que isso não representa os valores dos resistores, mas sim a relação entre os valores. Isto significa que o resistor de cima é 2 vezes maior que o resistor de baixo, e, portanto, poderemos utilizar diferentes valores de resistores desde que se mantenha a relação R2R. Por exemplo, 1K no resistor de baixo e 2K no resistor de cima, 20K no resistor de baixo e 40K no resistor de cima, 100R no resistor de baixo e 200R no resistor de cima. Aqui podemos ver outro datasheet, agora do circuito integrado FSQ510, onde também notamos outro divisor de tensão, indicado agora como R6R, que significa que o resistor de cima é 6 vezes maior que o resistor de baixo. Da mesma forma que no divisor anterior, aqui também podemos utilizar diferentes valores, desde que seja mantida a relação R6R. Vamos ver agora como podemos utilizar isso na análise de circuitos, iniciando com a análise dos divisores de tensão série. Aqui podemos ver um divisor de tensão série com dois resistores iguais, ligados a uma fonte de 12 volts. Considerando o sentido convencional da corrente, podemos dizer que a corrente sai do positivo da fonte, passa pelos resistores e chega ao negativo da fonte, que também está ligado ao terra do circuito. Como os resistores oferecem resistência à passagem da corrente, acaba ficando sobre cada resistor uma parte da tensão da fonte. A tensão que fica sobre o resistor é chamada de queda de tensão, e o valor da queda de tensão depende do valor de cada resistor. Como os dois resistores são iguais, podemos dizer que a tensão de 12 volts da fonte será dividida igualmente entre os dois resistores. Com isso, R1 fica com uma queda de tensão de 6 volts e R2 também fica com uma queda de tensão de 6 volts. Se medirmos a tensão do negativo da fonte ao centro do divisor, teremos uma tensão de 6 volts, que é exatamente a queda de tensão de R2. Vamos então conferir com o voltímetro. Vou posicionar o voltímetro no terra e no centro do divisor. Vou ligar o circuito. Observe que o voltímetro está indicando 6 volts, que é exatamente a tensão que calculamos para o centro do divisor. Aqui já podemos ver outro divisor de tensão, formado agora por 3 resistores iguais, ligados à fonte de 12 volts. Como os 3 resistores são iguais, podemos dizer que a tensão de 12 volts da fonte será dividida igualmente entre os 3 resistores. Com isso, fica uma queda de tensão de 4 volts sobre cada resistor. Se medirmos a tensão do terra ao lado de cima de R3, teremos uma tensão de 4 volts, que é exatamente a queda de tensão sobre R3. Se medirmos a tensão do terra da fonte ao lado de cima de R2, teremos uma tensão de 8 volts, que é a soma das quedas de tensão de R2 e R3. Vamos então conferir com o voltímetro. Vamos primeiro medir a tensão no lado de cima de R3. Observe que o voltímetro está indicando 4 volts, que é a tensão que calculamos para esse ponto. Vamos agora conferir a tensão no lado de cima de R2.
Note que o voltímetro está indicando agora 8 volts, que também é a tensão que calculamos para esse ponto. Aqui, temos um divisor formado por dois resistores com valores diferentes ligados à fonte de 12 volts. Assim como fizemos para calcular a tensão no divisor anterior, vamos utilizar o mesmo princípio para calcular a tensão nesse divisor. Mas antes, devemos encontrar a relação de valores entre os dois resistores. Observe que R1 é 3 vezes maior que R2. Portanto, podemos definir R2 como 1R e R1 como 3R, resultando no total de 4R. Dividindo a tensão da fonte de 12 volts entre 4R, teremos uma tensão de 3 volts para cada 1R. Com isso, R2 fica com uma queda de tensão de 3 volts, e como o R1 é 3 vezes maior, ficará com uma queda de tensão de 9 volts. Se medirmos a tensão do terra ao centro do divisor, teremos uma tensão de 3 volts, que é exatamente a queda de tensão sobre R2. Vamos conferir com o voltímetro. Observe que o voltímetro está indicando a tensão de 3 volts, que é exatamente a tensão que calculamos para esse ponto. Aqui podemos ver outro divisor de tensão formado por dois resistores diferentes ligados à fonte de 12 volts. Observe que a relação entre os resistores indica que R1 é 1R e R2 é 4,7R, mas podemos arredondar para 5R, o que resulta no total de 6R. Dividindo a tensão de 12 volts da fonte entre 6R, teremos 2 volts para cada R. Com isso, R1 fica com uma queda de tensão de 2 volts, e como R2 é 5 vezes maior, ficará com uma queda de tensão de aproximadamente 10 volts. E se medirmos a tensão do terra ao centro do divisor, deveremos encontrar uma tensão de 10 volts, que é exatamente a queda de tensão sobre R2. Vamos conferir a tensão com o voltímetro. Observe que o voltímetro está indicando uma tensão de 9,89 volts, que é aproximadamente a tensão que calculamos para esse ponto. Vamos agora ver como calcular a tensão da fonte através das quedas de tensões. Podemos ver aqui um divisor de tensão ligado a uma fonte de alimentação com um valor desconhecido. Mas como a tensão no centro do divisor deve ser de 3 volts, podemos calcular facilmente a tensão da fonte através das quedas de tensões nos resistores. Conforme o valor dos resistores, podemos definir R2 como 1R e R1 como 5R. E como o R2 tem uma queda de tensão de 3 volts, R1 terá uma queda de tensão 5 vezes maior. Ou seja, a queda de tensão de R1 deverá ser de 15 volts. Somando as quedas de tensão de R2 e de R1, resulta na tensão da fonte de 18 volts. Vamos conferir a tensão com o voltímetro. Primeiro, vamos conferir no centro do divisor. Observe que aqui realmente temos 3 volts. Agora vamos medir a tensão da fonte. Note que o voltímetro indica uma tensão de 18 volts, que é exatamente a tensão que calculamos para a fonte. Vamos agora calcular o valor de um resistor através das quedas de tensão. Aqui podemos ver um divisor de tensão ligado à fonte de 12 volts, sendo que o valor de R1 é desconhecido. Mas como no centro do divisor deve ter uma tensão de 3 volts, podemos calcular facilmente o valor de R1 através das quedas de tensão. Note que a queda de tensão de R2 é de 3 volts e a queda de tensão de R1 é de 9 volts,
que é a diferença entre a tensão de 12 volts da fonte e a tensão no centro do divisor. Observe que a queda de tensão de R1 é 3 vezes maior que a queda de tensão de R2, e, portanto, o valor de R1 é 3 vezes maior que o valor de R2. E assim podemos concluir que o valor de R1 é de 6K. Antes de conferir o valor de R1, vamos conferir primeiro com o voltímetro a tensão no centro do divisor. Podemos ver que no centro do divisor temos realmente 3 volts. Vamos agora visualizar o valor de R1. Podemos ver que o valor de R1 é de 6K, exatamente o valor que calculamos para esse resistor. Vamos agora analisar um defeito no divisor de tensão série. Aqui temos um divisor de tensão ligado à fonte de 12 volts, e como já foi visto, a tensão no lado de baixo de R1 deve ser de 8 volts e no lado de baixo de R2 deve ser de 4 volts. Mas como este divisor está apresentando defeito, estas tensões estão alteradas. Vamos analisar o defeito com o voltímetro. Vamos conferir primeiro a tensão de 12 volts da fonte. Podemos observar no voltímetro que essa tensão está correta. Vamos medir agora no lado de baixo de R1. Observe que aqui temos 10 volts, indicando que a tensão subiu e que a queda em R1 é de 2 volts. Vamos agora medir no lado de baixo de R2. Observe que aqui temos 2 volts, indicando que a tensão caiu e que a queda em R2 é de 8 volts e a queda em R3 é de 2 volts. Repare que R1 e R3 têm queda de tensão de 2 volts, enquanto R2 tem uma queda de tensão de 8 volts. Como os três resistores são iguais, deveriam ter quedas de tensões iguais. Mas como R2 está com uma queda de tensão maior, podemos concluir que R2 está alterado. Além disso, podemos observar também que a queda de tensão em R2 é 4 vezes maior que a queda de tensão de R1. Assim, também podemos concluir que R2 está alterado para 40K. Para finalizar, mostramos aqui um divisor de tensão para você analisar o defeito. Mas primeiro, calcule a tensão correta no divisor. Em seguida, encontre o resistor alterado através das tensões dos voltímetros. E por último, calcule para quanto alterou o resistor. Na próxima aula, faremos a correção desse circuito. E assim, encerramos a aula 1 do curso básico de análise de circuitos.